Sou enfermeiro há 6 anos, mas prefiro não revelar o hospital onde trabalho. Vocês sabem, para evitar problemas com os colegas. Só posso dizer que a minha instituição é famosa por ter uma certa enfermeira fantasma. Sei que existem muitas versões dessa lenda. Parece que cada hospital tem a sua própria, mas a que circula entre nós, especialmente nas noites frias, é que essa entidade surgiu do amor não correspondido entre uma enfermeira e um médico. Ela se apaixonou pelo doutor, mas ele era casado e apenas se aproveitou da carência da colega. Quando chegou a hora de assumir algo, simplesmente a ignorou. Dizem que ela tirou a vida dele e que mais tarde morreu de tristeza. Ou, na versão mais cruel, que maltratava seus pacientes e após falecer vítima de alguma doença, retornou como um espírito vagante, tentando se redimir de seus pecados para conseguir entrar no céu. Na noite em que a vi, fazia um frio intenso para aquela época do ano. Era fevereiro, mas a temperatura estava estranhamente baixa. Naquele plantão, eu estava sobrecarregado. Havia muitos pacientes. E como dizem as enfermeiras e o pessoal da saúde, noites de lua cheia parecem atrair partos e acidentes. No início da minha carreira, não acreditava nessas coisas. Achava que era conversa de gente velha para passar o tempo, mas era 100% real. Naquela época, eu ainda era estagiária, então pegava o serviço mais pesado. Corria de um lado para o outro, tentando dar conta dos pacientes, mas nunca conseguia. Foi quando uma enfermeira um pouco mais velha que eu, mas ainda jovem, ofereceu a sua ajuda. Nem perguntei quem era ela. Achei apenas curioso seu penteado antiquado e o uniforme de saia, que parecia fora de época. Mas eu não tinha tempo para questionar nada. Então entreguei alguns prontuários e começamos a trabalhar. Passado cerca de 1 hora por volta das 3 da manhã, fui até a estação de enfermagem para ver o que mais precisava ser feito. E a situação já estava sob controle. Minha chefe, então, me pediu para buscar café, lanches ou alguns salgados. Ela me deu dinheiro, como fazíamos turnos mais pesados. Fiquei animada, pois significava que o lanche seria por conta dela, antes do CER. Corri até a ala de leitos para perguntar à minha colega o que ela gostaria, já que eu já tinha anotado os pedidos das outras. Mas, para minha surpresa, não a encontrei em lugar nenhum. Minha pressa em sair logo era tanta que perguntei a uma paciente mais desperta se tinha visto a enfermeira, ela segurando seu bebê nos braços. Respondeu que depois de trazer a criança, a mulher não voltou mais. Ainda comentou que era uma pessoa estranha, bonita, mas com olheiras enormes que nem a maquiagem escondia. Então, soltou um comentário que me arrepiou. Ela parecia morta, mas logo se desculpou. Com o tempo passando, saí e fui comprar os lanches. Na volta, sentamos para comer e descansar um pouco. Durante a conversa, mencionei a enfermeira que tinha me ajudado, mas que desapareceu. Não sabia seu nome, só que foi de grande ajuda. Porém, todas as outras estremeceram. Minha chefe, a única que manteve a compostura de profissional experiente, respondeu com naturalidade. Esta enfermeira era uma aparição com toda certeza. Naquele momento, senti um calafrio subindo pela espinha e os pelos dos meus braços se arrepiaram. Ela percebeu meu choque e decidiu contar toda a história. Descreveu-a perfeitamente, loura, bonita, mas com um semblante doentio. Seu uniforme era branco impecável, sempre bem passado. E então explicou que em algumas noites, quando o hospital está sobrecarregado, ou há pacientes em estado grave, ela aparece para ajudar. Minha chefe notou que eu estava gelada de medo. Apertou minha mão e disse: não precisa se preocupar. Ela é inofensiva, a menos que você maltrate algum paciente. Se isso acontecer, ela perseguiria a enfermeira infratora com um tormento terrível, capaz de levar à loucura ou até mesmo ao infarto, já que isso já tinha acontecido com algumas funcionárias ao longo dos anos. Essas palavras me acalmaram um pouco,
mas o turno ficou corrido de novo, e eu acabei deixando essa história de lado. No entanto, quase ao amanhecer, eu vi a sua sombra. Ela estava próxima aos banheiros, caminhando, de costas para a escuridão infinita dos corredores internos do hospital. Um frio sepulcral, ainda mais intenso que o ambiente ao meu redor, percorreu todo o meu corpo, me fazendo estremecer. Depois desse encontro, pude vê-la em algumas outras ocasiões. No entanto, nunca mais ela apareceu de uma forma tão clara como naquela noite de lua cheia. Meu nome é Emília Albuquerque Tenho 50 anos, sendo que 30 deles passei atendendo pessoas como enfermeira. Atualmente sou chefe, mas me lembro quando comecei. Nos colocavam para trabalhar horas sem descanso. Nós, as estagiárias, não éramos bem tratadas. Sempre nos davam os turnos mais pesados, geralmente os noturnos. A história que vou contar aconteceu com uma de minhas pacientes quando eu ainda estava no início da carreira. Naquela noite, o hospital estava especialmente lotado. Na época, recebíamos muitos pacientes com uma doença muito estranha, que mais tarde descobrimos ser uma nova forma de influência. Havia muitas pessoas em estado grave, com sintomas respiratórios severos, além dos pacientes habituais, que precisavam de diálises e outros tratamentos. Faltavam mãos em todos os setores, e as enfermeiras assumiam a maior parte do trabalho. Embora os médicos também estivessem sobrecarregados, éramos nós que permanecíamos nos plantões extras, junto com os maqueiros e outros funcionários da equipe de saúde. Em um desses dias caóticos, eu estava indo de um lado para o outro, administrando medicamentos, quando uma mulher prestes a dar à luz me agarrou pelo braço. Naquele momento, eu não estava responsável pela ala da maternidade, mas passei por lá para pegar algumas sondas com urgência. A mulher praticamente saltou da cama em questão de segundos, algo muito perigoso, pois sua bolsa já havia rompido e ninguém tinha vindo atender. Ela apertava minha mão com tanta força que me machucava, mas o desespero em seu olhar era evidente. Respondi rapidamente que voltaria assim que possível. Primeiro, precisava administrar alguns medicamentos urgentes, mas assim que terminasse, chamaria um médico e iniciaria o atendimento necessário. Ela sentiu ainda que visivelmente aflita e voltou para a cama. Seu olhar refletia medo, preocupação e raiva. Ela tremia por completo e estava pálida. Então, eu sabia que precisava ser rápida. Saí correndo literalmente para concluir minhas tarefas. No caminho, encontrei um estagiário e informei a situação. O rapaz não pensou duas vezes e correu imediatamente para o quarto da paciente. Terminei minhas tarefas no menor tempo possível e voltei para a ala da maternidade. Cheguei suada e exausta, mas isso não importava. Acho que fiz em 20 minutos o trabalho que normalmente levaria 1 hora. Tudo para garantir que aquela mulher recebesse toda a ajuda possível. Ao entrar no quarto, vi que o estagiário estava acompanhado de um médico e de uma enfermeira que eu não reconhecia. Os dois usavam jalecos brancos, diferente do restante de nós que vestíamos uniformes azuis e verdes padrão da instituição. Naquele momento, não havia tempo para questionamentos. Então, fomos direto ao trabalho. Finalmente, o bebê nasceu, e a enfermeira, que tinha um semblante tranquilo, mas extremamente pálido, me entregou a criança para que eu levasse aos cuidados neonatais, pois parecia ter ingerido um pouco de líquido amniótico. O médico apenas confirmou com aceno. E nesse instante notei algo estranho, que já tinha visto aquele rosto antes. Havia algo nas feições deles. Mesmo cansados, pareciam felizes, que me soava muito familiar. Não queria perder tempo pensando nisso, e rapidamente levei o bebê para o setor responsável. Minhas colegas o receberam e iniciaram os procedimentos necessários. Me disseram que o recém-nascido ficaria internado por alguns dias. Então fui comunicar à mãe
sobre o estado de seu filho. Quando voltei ao quarto da paciente, percebi que o médico e a enfermeira que ajudaram no parto haviam sumido. As roupas da cama da mulher tinham sido trocadas e ela estava visivelmente mais calma. Assim que me viu, perguntou os nomes dos profissionais que me atenderam, mas disse que só conseguiu identificar o meu e o do estagiário, pois nossos nomes estavam bordados nos uniformes, como era a política do hospital. Respondi que tentaria conseguir os nomes para ela, mas antes que eu pudesse fazer qualquer outra coisa, fui chamado à central de enfermagem. Ao chegar lá, minha chefe me recebeu furiosa, me repreendendo por ter realizado um parto, apenas com a presença de um estagiário. Ela disse que aquilo era extremamente perigoso, pois partos podem se complicar de forma imprevisível. Mesmo com medo da bronca, expliquei que não havíamos feito aquilo sozinhos. Um médico e uma enfermeira estavam presentes o tempo todo. Então ela me perguntou o nome deles. Fiquei completamente congelado, sem saber o que dizer. Escrevi um relato detalhado sobre o que aconteceu, descrevendo as características do médico e o da enfermeira. Quando terminei, percebi que agora era ela que estava pálida. Minha chefe segurava a cabeça entre as mãos, respirando de uma forma rápida e pesada. E mais uma vez me perguntou se eu tinha certeza do que dizia. E claro que afirmei com extrema convicção. Foi então que ela me olhou nos olhos com uma mistura de medo e incredulidade, e perguntou se eu realmente não sabia quem tinha me ajudado naquela noite. Confuso e preocupado ao mesmo tempo, apenas respondi que não, sem dizer nada. Ela apontou para 2 quadros emoldurados em madeira fina pendurados na parede central, como eram fotografias antigas. Tive que me aproximar para ver melhor. Nelas haviam 2 pessoas com suas respectivas datas de nascimento e morte. Ambas as imagens estavam dedicadas a profissionais da saúde que faleceram em 1975. O nome do médico era o mesmo do hospital e o da enfermeira, Teresa. Depois de tudo que eu passei naquela noite, ao ver aquelas fotos, o mundo escureceu diante dos meus olhos. E eu desmaiei no chão ao acordar. Eu me encontrava com uma agulha em minha veia, e minha chefe estava ao lado da minha cama lendo uma revista. Ela me disse para descansar um pouco, pois eu havia trabalhado demais, e como já estava clareando, assim que eu me sentisse melhor, eu poderia ir para minha casa descansar. Ela comentou que Teresa e o doutor apareciam de vez em quando ao longo dos anos, mas poucos puderam vê-los. Não eram espíritos ruins, muito pelo contrário. Sempre que apareciam, era para ajudar os outros. Ela me pediu para não contar isso aos pacientes, pois eles poderiam ficar assustados, já que alguns estavam com a saúde bem debilitada, mas me garantiu que a maioria dos funcionários do hospital sabiam desta história. Pouco tempo depois, alguns anos após terminar meu serviço, fui transferida para outro hospital e nunca mais vi Teresa. No entanto, acredito que ela e o doutor continuam e continuarão ajudando de onde quer que estejam. Sou médico de profissão, mas como membro do pessoal da saúde, precisamos conhecer um pouco da história da medicina. E isso inclui o trabalho importante realizado pelas enfermeiras no passado há cerca de 100 anos. Elas precisavam ir de cama em cama durante a noite para garantir que os pacientes estivessem bem para observá-los. Elas usavam pequenos lampiões que lhe permitiam enxergar na escuridão. Certa vez, durante meus primeiros anos de atendimento médico, eu estava no meio do turno da noite, quando vi à distância uma luz balançando pelos corredores. A luz estava passando de um quarto para o outro naquele ano. Eu estava em uma instituição, onde os corredores estavam sempre cheios de doentes, devido à natureza pública de nossos serviços. Pensei que talvez fosse um dos familiares de um paciente que havia se infiltrado para procurar alguém, o que não era tão raro em situações assim. Sei que eles têm boas intenções, mas às vezes acabam criando problemas para os outros. Segui atrás daquela luz que parecia se mover mais rápido
passando por corredores que eu teria dificuldade em encontrar um pouco. Mais adiante, em uma das salas, vi perfeitamente uma silhueta de uma pessoa carregando o lampião, se transformando em uma figura humana. Nesse momento, fiquei paralisado. Vi que era uma enfermeira, mas ela vestia roupas muito mais antigas. Seu rosto era sereno, o cabelo escuro e preso em um coque apertado. Ela me olhou com os mesmos olhos surpresos. Parecia que ela mesma havia visto um fantasma. Fiquei imóvel, e ela correu novamente até atravessar uma das paredes, que dava para o já fechado cemitério de Belém. Esta parte era uma das novas reformas do hospital que antigamente conectava-se com uma área antiga, que já não funciona mais como hospital, mas sim como estacionamento e uma área de escritórios nas noites seguintes. Não conseguia dormir. Sentia que a qualquer momento aquela entidade viria me buscar entre as sombras da minha sala. Quando fechava os olhos, eu sabia que não se tratava de uma aparição ruim. Mas acredite, ao ver um fantasma daquela maneira, faz com que seu corpo e sua mente fiquem marcados ao ter visto algo não natural e ao ver um fantasma. Peço para que não se esqueçam de deixar o like para que nossos vídeos cheguem para o maior número de pessoas possíveis, fortalecendo assim nosso canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte de nossa comunidade.